Uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje nós temos a honra de receber aqui, mais uma vez, para uma segunda rodada de entrevistas, o ex-prefeito Rui Carlos Gonzalez, a quem eu dou boa noite. Obrigado, agradeço pela presença. Eu que te agradeço, Valdir. É uma satisfação estar aqui junto com você. É importante a gente bater esse papo e discutir temas da cidade. Eu fico entusiasmado com isso. Para mim, me faz muito bem, me revigora. Claro. Há 2 meses atrás, por ocasião de outra oportunidade que nós tivemos, fizemos uma entrevista com o ex-prefeito Rui Gonzalez, que alguns temas, logicamente, não houve tempo suficiente para tratar, em função ali até da expectativa, né, de vários assuntos para abordar, mas a repercussão foi muito grande, né? Muita gente assistiu a entrevista e muita gente colocou assim, fez algumas ponderações. Quando você entrevistar o Rui Gonzalez, pergunta isso, pergunta aquilo, Aí foi bom. Chegou a assistir a entrevista? Estou à disposição, assisti a entrevista, sim. Mas eu estou à disposição das perguntas. Eu te falei aquilo da outra vez, né? A gente não programou absolutamente nada. Claro. E é importante isso. Hoje a gente bateu um papo sobre alguns assuntos que a gente conversou da outra vez, sobre emancipação, que seria uma conversa que eu gostaria de tocar no assunto de novo. Claro. Mas eu estou à disposição, Valdir. Claro. A pergunta não tenho problema nenhum com respostas, não. Tá certo. Para ficar bem atual, esse final de semana agora já foi marcado mais uma vez por uma série de eventos criminosos, né? Um assalto cinematográfico, evidente, literalmente cinematográfico, numa pousada, no Tombo, a 200, 300 metros de um quartel da Polícia Militar. Esse crime ganhou repercussão por conta de 40 hóspedes sendo mantidos como reféns praticamente dentro de uma pousada, um outro assalto no bairro da Cachoeira, um outro assalto no bairro do Guaiúba e algumas estatísticas negativas. A cidade registrou de janeiro a agosto cerca de 3.000 ocorrências de assalto, um número 30% maior do que no mesmo período do ano passado. Esse dado que eu coloco é preocupante porque mostra a escalada de violência que o município vive. Como é que o senhor encara isso, aí, tendo a oportunidade de comandar o município numa ocasião? Olha, Valdir, não dá nem para comparar, né, o meu tempo com o de hoje. Agora já era uma cidade pacata, tranquila, e ainda assim nós investimos na época $500 mil na compra de equipamentos para a Polícia Militar. Na época foi um investimento gigantesco para a cidade e nós diminuímos em 50% a estatística, porque nós estávamos recebendo muitas críticas da Folha de São Paulo, do Estadão, que estavam... Na nossa época, os assaltos eram na praia. Então, era bem específico, era bem focado naquilo. Então, nós tivemos uma reunião grande com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, montamos uma estratégia, criamos os verdinhos lá, que foi a primeira coisa da Guarda Municipal que foi criada no Guarujá. Um embrião. E fizemos uma operação em conjunto, né? Eu acho que hoje essa operação em conjunto, muito se fala lá em São Paulo também sobre essa operação em conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar. Eu acho que o crime está numa proporção descontrolada, Valdir. Eu acho que a população não faz ideia do que está acontecendo no bastidor do crime. E, infelizmente, isso está se voltando. Eu estou lá dentro, né, eu sei exatamente o que acontece, o que se passa, e nós temos um índice terrível de reincidência, né? Então, em 2000 e pouco, o índice de reincidência era de 70%. Hoje está em 85%. Então, de cada 10 que saem de lá, né, 8,5 voltam para o crime. Né? Então, isso é muito triste, muito sério. E a população, evidentemente, está assustada. E eu acho que as autoridades não estão sabendo lidar com isso devidamente. Eu acho que tem que ter aí um serviço de inteligência mais aprimorado. Algumas coisas têm que ser modificadas, viu, Valdir? O envolvimento direto do prefeito, ou da prefeita, no caso, assim, ele é admissível no comando da segurança? Assim? Olha, ele é parceiro. Né? Nós temos que entender isso, a população precisa entender isso. O prefeito não é responsável pela segurança do município. O prefeito ele é corresponsável. Mas qual seria essa corresponsabilidade? Na iluminação pública. Isso é importantíssimo, né? Que as ruas estejam iluminadas, sistema viário adequado. Sistema viário adequado. Uma situação de sincronismo entre as polícias e hospital, corpo de bombeiro. Como tem algumas cidades que são exemplos. São Caetano é um exemplo disso. Em menos de 5 minutos acontece uma ocorrência, por exemplo, aqui na Enseada, em Vicente Carvalho, e 5 minutos depois todo o corpo
de salvamento, de polícia e tudo mais, está envolvido naquele acidente. Então, acho que isso sim faz parte do município. Isso é responsabilidade da prefeitura. A orquestração, a organização desse atendimento. Mas a segurança pública é a cargo do governo do Estado. Isso precisa ficar muito claro. E a população confunde porque julga que o prefeito tem essa autonomia e não tem. Para ver esse sincronismo, é preciso também primeiro sentar para conversar, assumir o problema, sentar e conversar, né? Com certeza. Nós fizemos isso em 1993, sentamos, eu, o comandante da Polícia Militar, os delegados da cidade, e criamos uma situação de protecionismo ali na parte da praia, porque o nosso objetivo era aquele, né? E deu um resultado excepcional, mas precisa ter boa vontade política, precisa estar realmente organizado, o governo do Estado precisa estar envolvido e ponto final na história. Em que pese a situação ser criminal, os crimes serem pontuais, assim, em função, logicamente, por dinheiro, né? Essa sensação de impunidade que alguns crimes políticos de Guarujá ainda passam para quem está fora da cidade. Guarujá é a cidade que se matou um dirigente político partidário dentro de uma reunião do partido. Já é a cidade que o vereador de oposição em pleno exercício de mandato foi fuzilado na porta de sua casa. Essa conjunção de fatores não acaba denegrindo demais a imagem da cidade também. Com certeza, e acaba gerando, não pode acabar gerando também uma sensação de impunidade, até internamente. O bandido de Guarujá, que ninguém vai preso, eu também não vou. A sensação de impunidade, Valdir, ela é cultural no Brasil, né? É uma questão cultural. Isso vem de longa data, onde os crimes não tinham soluções. Eu escutei outro dia na televisão uma autoridade da área de segurança de São Paulo dizendo que 60%, um promotor público, 60% dos homicídios da capital não tinham solução. 60%? 60% dos homicídios cometidos na capital não tinham nenhuma solução. Quer dizer, é um dado estarrecedor. Né? E Guarujá não foge à regra. Não. Então, eu acho que Guarujá precisa passar a limpo isso. Claro. Então, foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu acho que as comissões da verdade que estão sendo criadas no Brasil inteiro, né? O governo federal criou a Comissão da Verdade em cima do assunto chamado ditadura, os crimes da ditadura, a violação dos direitos humanos no tempo da ditadura. Eu acho que Guarujá, eu conversei com alguns vereadores ontem aqui na cidade e tive com o senador lá em São Paulo e para outros assuntos, mas eu toquei nesse assunto com ele, da possibilidade de ele ajudar a criação da Comissão da Verdade no Guarujá, para analisar as violações dos direitos humanos que ocorreram aqui na cidade, né, no qual eu me incluo também. Né? Mas temos o homicídio do Falcão, nós temos o homicídio do Joaquim, do professor Ernesto, nós temos do Romazini. Então, são fatos que ocorreram aqui que precisam ser passados a limpo. Então, eu acho que a grande contribuição que o Legislativo pode fazer nesse momento, eu expliquei para os vereadores lá ontem, é que eles precisam criar, e Santos já deu um salto na frente, né? Santos já criou a sua Comissão da Verdade, São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo criou a sua também, estão investigando coisas até do Juscelino Kubitschek. Claro. Quer dizer, então eu acho que são coisas que precisam ser passadas a limpo. O motorista do ônibus que foi acusado de abarroar o carro do Juscelino Kubitschek esteve lá na comissão e disse que não foi ele, que aquela versão não é a versão verdadeira. Então está nos livros de história, está errado nos livros de história. Está errado no livro de história. Quer dizer, o sujeito que está sendo acusado de ter abarroado, ele diz, eu não fui. Então, aqui no Guarujá, nós precisaríamos passar a limpo também, viu, Valdir? E a vertente na cidade seria, além do período da ditadura, seria para... Com certeza. Até porque talvez a ditadura, aquele período negro não tenha acabado ainda. Não por conta dos mandatários locais, eu digo por conta do clima de violência, exatamente, né? E de impunidade. E essa comissão, na verdade, funcionaria no âmbito do Legislativo? Do Legislativo. O Legislativo contribuiria muito com isso. Ele não vai fazer um papel investigativo, mas ele vai fazer um papel esclarecedor. Né? Que nem as outras comissões estão tomando depoimentos. Então, por exemplo, eu gostaria de ir na Câmara Municipal dar o meu depoimento a respeito do que aconteceu comigo. Por exemplo, o Marilúcio também já se prontificou que gostaria de participar. O Helder já ligou e dizendo que também gostaria de participar, né? Do caso do crime do Falcão. Né? O Helder, apesar de ter sido absolvido, né? Fica aquela mancha, fica aquela marca. O problema todo, Valdir, para a gente chegar exatamente no objetivo da história, é
o que fica no coração das pessoas. As famílias precisam sossegar. Exato. A minha família precisa sossegar, do Falcão precisa sossegar, do Romazini precisa sossegar. O crime precisa ser devidamente esclarecido para a população, para que se saiba exatamente o que aconteceu. Passar a história limpo. Passar a história limpa, perfeitamente. Então, acho que a Comissão da Verdade no Guarujá viria num bom momento. Nós temos casos gravíssimos e seríssimos aqui na cidade que precisam ser definitivamente esclarecidos para a população. Certo. E essas famílias envolvidas, por exemplo, a mãe, eu soube que a mãe do professor Ernesto ficou frequentando a Câmara durante muito tempo, né, inconformada com o que havia acontecido com o filho dela, e com razão. Claro. E ela, inclusive, disse que ela não acredita que tenha sido o resultado das investigações tenha alcançado o objetivo final. Quer dizer, então fica aquela mágoa no coração dos familiares, fica aquela mágoa no coração das pessoas de ver um amigo ou um parente com uma situação não esclarecida. Claro. É que nem na Comissão da Verdade sobre a ditadura. Fica quem matou, quem enterrou, cadê o corpo? Fica uma coisa difícil de você administrar no seu sentimento. Então, acho que a Comissão da Verdade, Valdir, seria interessantíssimo que se fosse instalada aqui no Guarujá. E uma forma de, nesse passar a limpo a história, quem sabe até todo mundo, os atores, os principais atores políticos, aí, institucionais, sentando no mesmo ambiente para, a partir daí, discutir o próprio futuro da cidade. Né? Passando o passado a limpo e discutir o futuro. Né? Eu acho importantíssimo isso daí. Eu acho que a Câmara do Guarujá não pode perder essa oportunidade histórica. Uhum. E essa proposta foi encaminhada para vários vereadores, como você falou, e a deliberação disso seria de algum desses vereadores que o senhor conversou? Eu vou me encontrar com o presidente da Câmara, com o Marcelo, vou expor a situação para ele, né? Estou levando toda uma documentação para ele e vou procurar vários vereadores, né? Enquanto eu estiver aqui na cidade, eu vou embora na quarta-feira, eu faço questão absoluta de deixar plantada essa semente. Né? Com os vereadores que eu conversei com o China, Mari Lúcio, né? O Givaldo, eles já estão dispostos a ouvir e a conversar sobre o assunto e quem sabe até um deles apresentar realmente a proposta da formação dessa comissão. Correto. A última entrevista anterior que nós fizemos, no programa anterior que nós fizemos, uma tese por si levantada sobre a independência dos poderes e como a independência, um legislativo independente pode fazer a cidade andar para frente, para trás ou não andar para lado nenhum. Isso acabou dando bastante repercussão, essa história. Você colocou bem, ou andar para lado nenhum. Esse é o problema, né? A gente tem que tomar esse cuidado de não andar para lado nenhum. Então, eu acho, Valdir, esclarecendo mais e aprofundando mais esse assunto, eu acho que este momento do Guarujá é um momento que cabe perfeitamente esse diálogo entre os poderes. De novo, eu repito, o Congresso Nacional está dando um exemplo a ser seguido, citando apenas o orçamento impositivo, apenas uma das circunstâncias que a Dilma está passando com o Congresso Nacional hoje. Eu acho que eu expliquei isso para alguns vereadores ontem também, falamos sobre isso. Eu acho que a independência é absolutamente necessária nesse momento. O poder legislativo é um poder que não pode ficar simplesmente atrelado ao executivo, sendo submisso ao executivo. Então, dá muita pena você ver um tremendo de um projeto de um vereador ser colocado em pauta, ser aprovado e não ser colocado a execução dele. Então, a gente cita, por exemplo, quando eu apresentei o projeto dos 65 anos de idade para não pagar passagem. Foi o Mário Covas que me deu, já expliquei isso aqui, foi o Mário Covas que me cedeu esse projeto, eu apresentei a dificuldade que eu encontrei de colocar em execução o projeto. Quer dizer, então por quê? Porque tudo depende do poder executivo. O prefeito ou a prefeita, ou seja lá quem estiver no governo, fica impondo condições, principalmente no orçamento. Então qualquer coisa é ADIM, uma ação de inconstitucionalidade. Então o vereador se sente totalmente amarrado, aprisionado a um sistema do executivo. Isso precisa cortar essas amarras, Valdir. O Guarujá precisa cortar essas amarras. Então nós temos, eu estava dando uma olhada na Câmara de vários projetos que foram apresentados, projetos maravilhosos que podem ser colocados em prática, aí a prefeita simplesmente, não tenho verba para isso, não tenho verba para aquilo. Ou não é atribuição do vereador. Ou não é atribuição do vereador. Então qual é a atribuição do vereador? Uma coisa muito séria que precisa ser colocada, Valdir, os prefeitos, por favor, não estou falando da prefeita atual, não estou falando de ninguém, estou falando do prefeito
gosta muito de tomar para si os tarefas, louros, né, das coisas colocadas na cidade. E muitas delas foram apresentadas por vereadores. E na hora da inauguração daquela situação, ou da apresentação daquilo, o vereador nem aparece. Então eu tive muita briga nesse sentido quando eu fui vereador, eu não admitia isso, né? Então eu acho que os vereadores do Guarujá precisam tomar pé da situação de, olha, vocês são autoridades responsáveis pelo progresso do Guarujá. E essa submissão ao Poder Executivo está trazendo um grande atraso para a nossa cidade. Exato. Então, por exemplo, um orçamento impositivo. Santos parece que também já pulou na frente, viu, Valdir? Eu soube ontem que Santos pulou na frente com o orçamento impositivo. Ou seja, cada vereador vai ter uma fatia, uma parte do orçamento para a distribuição dos seus projetos apresentados na Câmara. Então, parece que Santos é R$200 mil para cada vereador por ano. É uma oportunidade ainda que pequena de dar uma resposta para a população que o elegeu, para o seu eleitorado. Então você entra numa creche, por exemplo, na véspera da eleição, né, você está se candidatando e você, olha, eu vou ajudar essa creche, vou acontecer. Como vereador, você pode fazer isso. Certo. Aí vem e encontra uma terrível dificuldade orçamentária, e ainda recebe uma resposta mal criada que aquilo não é problema do vereador. É problema do vereador, sim. Claro. Então eu acho que essa administração conjunta, essa governabilidade, passa pela absoluta liberdade que o Poder Judiciário tem que ter para poder administrar a sua parte. Claro. Eu fico triste com isso, viu, Valdir? Não por acaso o Legislativo, em qualquer âmbito, é chamado de a Casa do Povo, né? Porque, logicamente, espelha muito mais a representatividade do coletivo do que o executivo. Com né? certeza, com certeza. O executivo tem as suas funções, é inegável, mas o legislativo ele é o contato direto com a população, a caixa de ressonância da necessidade popular. E ele não é atendido. Então ele vai se entristecendo. Por que muitos vereadores, bons vereadores, abandonaram a carreira política? Porque fica entristecido com essa situação. Pô, tudo que eu faço lá não dá resultado nenhum, ou não pode por causa do orçamento, ou porque não era tarefa do vereador. Pô, isso tem que acabar, Valdir. Hoje o tema principal, assim, que mais é debatido assim, no ambiente administrativo é a questão dos precatórios. A cidade vive uma situação inusitada com vários precatórios. A prefeita anuncia que os 20 maiores precatórios do município, as 20 maiores dívidas do município, somam 450 milhões, equivalente a que seria quase um terço de um orçamento anual. Esses precatórios, segundo a prefeita, foram feitos em governos anteriores. Eu lhe pergunto, o seu governo deixou algum precatório, alguma bomba relógio que está estourando hoje? Absolutamente. Estou totalmente à vontade, Valdir, para discutir esse assunto. Como é que foi a sua relação nesse período com os precatórios? A minha relação foi o que ela está sofrendo, eu também sofri. Eu tive que pagar um precatório na minha época de quase R$1 milhão, que era dinheiro, muito dinheiro, foi de 800 e poucos mil reais, que foi o que ocasionou, inclusive, alguns atrasos no pagamento do funcionalismo do Guarujá. Eu não tive como escapar, foi uma decisão judicial. Mas eu estou absolutamente tranquilo, eu só recebi essa herança também, não deixei essa herança para ninguém, não posso ser acusado disso de forma alguma, Valdir. Claro. Né? Eu acho isso um absurdo, eu iniciar qualquer coisa deixando para os meus filhos, para os meus netos pagarem. Isso é até irresponsabilidade administrativa. Né? Nós já tínhamos um problema sério das dívidas do município, do orçamento que não chegava o suficiente, eu não ia criar mais uma situação. Na verdade, o Guarujá explodiu na década de 70 com muitos investimentos e os precatórios se transformaram numa coisa necessária para aquela época, mas os estudos necessários não foram feitos de impacto no orçamento municipal. E hoje está aí a resposta. Ela para de trabalhar para ir administrar o pagamento dos precatórios e correndo em cima do STJ, do STF, aonde quer que tenha aqui, para poder não pagar essa dívida. Mas vai chegar uma hora que o município vai ter que pagar, Valdir. Isso não tem como escapar disso daí. Sem dúvida. Né? E, infelizmente, né, teve alguns desses precatórios que foram totalmente irresponsáveis. Verdade. Irresponsáveis. Né? Os prefeitos da época foram irresponsáveis de deixar essa herança maldita para o povo do Guarujá. O do Morro do Maluf é o exemplo mais emblemático, né? Não houve nem desapropriação, né? Foi uma legislação equivocada na época. Exatamente. Né? Esse é um deles. Para explicar para o telespectador, aproveitando a oportunidade, precatório é uma dívida do poder público com algum credor, pode ser trabalhista, pode ser, que nós falamos, uma desapropriação, que já passou por todas as instâncias judiciais e, logicamente, ao momento, ele entra na justiça para receber o seu crédito
e a justiça eventualmente pode mandar até sequestrar o dinheiro que está na conta. Esse que é o problema, você achar que tem R$ 100 lá, chega lá não tem mais nada. Pelo contrário, está negativo a conta. É complicado administrar assim. Essas desapropriações, inclusive, é tão sério isso que mudou a legislação, né? Claro. Em cima disso. Quer dizer, hoje o prefeito não pode mais desapropriar o bel prazer do jeito que ele quer. Ele tem que entrar numa tratativa financeira e específica, transparente, quer dizer, quem está recebendo, quem está pagando, não tem esse negócio de deixar mais para frente, não. Né? Então, eu acho que... É a lei de responsabilidade. A lei de responsabilidade. É muito chato isso para o Guarujá, Valdir. É muito triste. A população não merece isso, porque todo esse dinheiro poderia estar sendo investido em outras coisas. E uma hora vai sequestrar. Pode pular para cá, pular para lá, uma hora acontece. No meu governo aconteceu, e nos outros aconteceram, e no dela vai acontecer também. É a chamada bomba relógio mesmo. Bomba relógio. Mesmo. O programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalinho, voltamos rapidinho. Fique conosco, voltamos já já com o ex-prefeito Rui Gonzalez. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de entrevistar aqui o ex-prefeito Rui Carlos Gonzalez. Ele que no primeiro bloco citou aqui, anunciou o que vem sendo uma disposição pessoal de apresentar à Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá a proposta de criação de uma comissão da verdade. A ideia é que essa comissão, além de apurar eventuais crimes cometidos durante o período da ditadura militar, como outras comissões de verdade que vêm sendo instituídas em âmbito federal, estadual e municipais, a de Guarujá teria uma função extra, que seria apurar os crimes cometidos após o período da ditadura militar e que, infelizmente, há menos de um ano, foi assassinado o ex-secretário de governo, Ricardo Joaquim, numa reunião partidária, o vereador Romazini, assassinado em pleno exercício do mandato. Então, são vários crimes políticos. O próprio ex-prefeito tem, durante o seu período, tem também em sua biografia pessoal questões a serem apresentadas. E essa proposta deve ser levada adiante aí pelos vereadores. É bom a população ficar acompanhando. O programa Assunto Cidade, logicamente, vai acompanhar. A questão das oposições, eu queria lhe provocar nesse sentido. Como é que foi a sua relação com as oposições? Como é que o senhor vê hoje o ambiente político no município de Guarujá em relação a isso, situação-oposição? Bom, não existe. Não é? Eu já vejo que não há nenhum contraponto de oposição no Guarujá. E isso é ruim. Muito ruim para a democracia. O senhor teve uma oposição radical. Né? Não precisava ser tanto assim, né? Mas eu acho o seguinte, Valdir, a oposição ela tem que ser construtiva. Né? Claro. Toda vez que eu critico alguma coisa, eu tenho que apresentar a solução. E com isso a gente cresce. Com isso o município cresce. Com isso a cidade cresce. Com isso a população passa a entender mais qual é a função da oposição. E infelizmente no Guarujá hoje não tem oposição nenhuma. E eu faço aqui uma crítica tremenda e dou um exemplo também. Por exemplo, Eduardo Campos e Marina. O Eduardo Campos abriu mão de ministérios, 2 ministérios, 10 secretarias e mais de 100 cargos no governo federal por um sonho de ser candidato à presidência da República. Né? Neste sonho está embutida a oposição ao governo federal. Neste momento, todos os assuntos serão discutidos, amplamente discutidos, através dos programas de televisão que nem o seu, pelos jornais e rádios, e a população vai entender o que está de verdade acontecendo. No Guarujá, infelizmente, isso não acontece. Quer dizer, você não tem a linha de oposição no Guarujá é quase que inexistente. Mexe uma pessoa ou outra, pega um determinado assunto e bate naquele assunto. Mas é um assunto específico. Como nós tivemos um problema da água da Sabesp, né, aqui no Guarujá, que foi amplamente discutido, depois morreu o assunto e acabou-se. Mas não fica nada vivo na linha de oposição. Então eu acho que hoje cabe aí um caminho de oposição, de construção de um caminho de oposição na cidade de Guarujá. Nós não temos, Valdir.
Né? E isso é muito ruim para o município. O que é interessante é que a oposição também não precisa necessariamente desalojar do poder aquele que ganhou a eleição. Claro que não. Essa semana agora já vive também uma expectativa política, que é o julgamento em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, de uma ação, de um recurso eleitoral que pode vir a cassar o diploma da atual prefeita e do vice-prefeito, uma ação impetrada, ingressada pelo ex-prefeito Farid Madi. Essa expectativa, quer dizer, isso que eu quero lhe provocar, a oposição fica tentando desalojar o detentor do cargo público, quando poderia, inclusive, sentar e dialogar e procurar o diálogo dessa forma. Olha, Valdir, eu acho difícil o diálogo de sentar na mesma mesa. Mas eu acho extremamente possível eu vir aqui ao seu programa e você me atender e passar a oposição e a situação em situações diferentes. Não precisa nem ser junto. Obviamente que é difícil acontecer isso. Mas um precisa ter a disposição para aprender com o outro. Um precisa ter a disposição para aprender com o outro. E principalmente quem tem que estar mais bem preparado ainda é a oposição, que precisa apresentar solução. E eu disse ontem para alguns vereadores o seguinte, que quando a pessoa assume o poder, é clássico isso, você vai entender rapidamente. Quando uma pessoa assume o poder, vem vaidade, prepotência, orgulho. Então a pessoa para de ouvir, Valdir, e fica só querendo falar. E aí, quanto mais fala, a gente dá bom dia a cavalo, diz o ditado, né? É verdade. Então, o político tem essa mania de ficar dando bom dia a cavalo, porque ele só fala como se ele fosse o detentor da razão. E aí é que entra a linha de oposição, aí é que entra o caráter oposicionista numa cidade. Quer dizer, eu vou lá, olha, Valdir, não é bem assim do jeito que você está falando, porque as informações que você passou para a população não são tão verdadeiras quanto você... Quer dizer, você começa a despertar a população. E vamos dar um exemplo clássico aqui. As dívidas do município não foram apregoadas que foram pagas? Certo. Eu, pelo menos, vi em todos os jornais que eu recebo lá, que estavam pagas as dívidas do município. Um discurso eleitoral? Foi um discurso Aí, eleitoral. ó, o resultado. Quer dizer, não tem ninguém falando sobre isso, Valdir. Não tem ninguém trazendo dado técnico. Quer dizer, então a prefeita vem e acusa que os precatórios, acusa que não sei o quê, mas ela não sabia disso quando ela assumiu. Quer dizer, então as dívidas do município não foram pagas, elas foram repactuadas. Certo. É diferente de serem pagas. Quer dizer, eu pego uma dívida, alongo essa dívida, pago ela em uma parcela bem menor do que o que eu posso suportar, mas eu não paguei a dívida. Quer dizer, então, essa dívida faz parte do orçamento municipal e impede o investimento em outras áreas importantes. Não tem ninguém falando sobre isso, Valdir. Quer dizer, então, a pessoa vem, fala o que quer e não escuta o que tem que escutar. Então, eu acho que não precisa nem sentar na mesma mesa. Eu acho que tem que ter uma caixa ressonando do lado de cá e outra gritando do lado de lá. E no Guarujá hoje, infelizmente, a linha de oposição é zero. É uma utopia, né? Mas para a população, o melhor seria que não houvesse nenhum lado nem outro, houvesse uma convergência de interesses, né, coletivos, né? Como aconteceu maravilhoso que fosse em outros assim. Municípios, foi perfeitamente viável isso, né? A gente assiste, é só olhar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, que a gente encontra municípios onde, em períodos eleitorais, só tem um candidato praticamente, candidatos únicos, candidaturas únicas. O exemplo, por exemplo, que a gente sempre cita, que está mais próximo da gente, que é o exemplo da Praia Grande, onde a classe política se uniu em torno de um objetivo: levantar o nome da cidade como levantaram de fato. Né? Então, Valdir, eu acho que o momento do Guarujá, eu acho até que deveria ser feito, a própria população, todos os segmentos da população deveriam se juntar e ajudar nesse sentido. Claro. Eu acho que nós temos a classe dos corretores, nós temos os taxistas, nós temos alguns sindicatos. Enfim, essas pessoas precisavam tomar pé da situação também. Fazer um lugar onde as pessoas pudessem discutir o assunto chamado cidade. Exato. Verdadeiramente. Sociedade civil organizada, né? Uma coisa que parece que ninguém mais fala disso, parece que morreu. Há muito tempo que não se fala nisso aqui no Guarujá também. Quer dizer, então você fica aceitando e depois você fica só criticando, mas criticando nas esquinas. Sem que a tua crítica atinja o objetivo da transformação. Claro. Porque a oposição é uma crítica, ela tem que atingir a transformação, o bem-estar coletivo. Certo. Então, se não há essa contrapartida, quer dizer, a prefeitura acha que tudo que está fazendo está ok com o consentimento da população, o que não é verdade. Né? Então fica acusando quando não consegue resolver, mas também não explica por que está fazendo aquilo. Exatamente. Então, e a oposição por si só está quieta. Então eu vou usar uma palavra forte aqui, viu, Valdir? Eu acho uma covardia da classe política. Eu acho uma covardia da classe política do Guarujá. Não criar
uma linha de oposição na cidade. Exato. Então fica dizendo assim, faltando 3 meses para a eleição, nós vamos decidir alguma coisa. Você tem que construir alguma coisa. Uma proposta que seja coletiva, né? Então quando você vê assim, o que é a representação política da cidade, entra exatamente nisso. Então está esperando o quê para alguém se lançar para ser candidato a deputado estadual e federal? Para poder unir essa classe política em torno dos benefícios da cidade. Não tem ninguém representando a gente, nem no governo estadual, nem no governo federal, Valdir. Sem dúvida. Pô, em 1990, nós elegemos 3 deputados, 1 federal e 2 estaduais na cidade, com metade do eleitorado. Numa tacada só. Numa tacada só, e depois disso veio a Raifa, porque o Farid investiu como prefeito, e mais ninguém. Exato. Então o Guarujá hoje fica à mercê do quê? Aí você olha para Santos, Praia Grande, Cubatão, todas essas cidades com representatividade crescendo, né? E Guarujá regredindo cada vez mais. Né? E isso não vai mudar se cada partido resolve lançar 3, 4 candidatos, cada grupo resolve lançar 2 candidatos, aí isso não vai... Essa é uma estupidez crônica, Valdir. Uma estupidez crônica. Exatamente. Porque eles acreditam, né, que a candidatura de deputado estadual e federal poderia alavancá-lo e qualificá-lo para ser candidato a prefeito, o que não é verdade. Isso não representa a realidade. Uma eleição de deputado é completamente diferente de uma eleição de prefeito. Exato. E essa qualificação através dos votos pode dar o sentido realmente contrário. Você vê a eleição de deputado estadual, os votos são mínimos aqui, porque o pessoal de fora vem e leva tudo. É uma grande divisão interna, o pessoal de fora vem e tem muito mais votos do que o pessoal daqui. E é o que tem aqui dilui entre as várias candidaturas. Bom, com toda a humildade e simplicidade, o Programa Nacional de Cidade está à disposição de qualquer representante da classe política ou da sociedade civil organizada, entre aspas, né, das entidades, como o ex-prefeito Rui Gonzalez falou, para a gente discutir esse assunto e levar esse tema adiante. Outro tema bastante recorrente hoje em dia em Guarujá é a questão da emancipação do distrito de Vicente Carvalho. A legislação está sendo modificada, um projeto de lei em tramitação no Congresso, ainda em tramitação no Congresso, ainda depende de sanção, logicamente todos os procedimentos para um eventual processo de emancipação, mas a discussão está na rua. Valdir, em 7 de janeiro de 1993, eu quando nomeei o Cláudio Rodrigues, coordenador de Vicente Carvalho, eu disse que a tarefa dele era cortar o cordão umbilical entre a sede e o distrito. Eu acho que o Cláudio tinha esta missão também. E o Cláudio hoje é o presidente da comissão, que representa os moradores de Vicente Carvalho. O Mário Lúcio é o presidente da comissão que representa os vereadores. Né? Então é importantíssimo que eles sentem. Esse sim, tem que sentar e decidir o que é melhor para o Guarujá. Eu tinha uma opinião quando eu fui vereador, porque Guarujá não tinha, Vicente Carvalho não tinha a mínima condição de se autossustentar. Hoje já é radicalmente, completamente diferente a situação. Eu recebi alguns dados, algumas informações importantes desse Rodolfo Amaral que fez essa apresentação. Eu acho que foi muito feliz a apresentação dele, expôs com clareza para quem quiser tomar pé da situação. Então acho que tanto a Câmara quanto a comissão de Vicente Carvalho, eles têm que realmente sentar e ver o que é melhor para Vicente de Carvalho e o melhor para o Guarujá. Eu acho que o momento é propício, eu acho que o momento é até necessário que ocorra isso, né? E Vicente de Carvalho tem tudo para crescer, tudo para crescer. Eu acho que não falta mais nada. Então, eu acho que a emancipação de Vicente Carvalho vem de encontro aos anseios da população de lá. Mas vai haver o plebiscito, e o plebiscito, evidentemente, é quem vai decidir. Sem querer tomar partido A ou partido B, eventualmente, mas só para lhe provocar, esse sentimento de emancipação, esse sentimento divisionista, não é fruto da falta de resposta do poder público para as necessidades do distrito? O distrito não tem um hospital, a delegacia não funciona em horário comercial. Então, quer dizer, uma série de deficiências que o morador do distrito de Vicente Carvalho tem, que se ressente disso, e vê no movimento de emancipação uma possibilidade de alavancar o cumprimento das suas necessidades. Com certeza. Eu acho que este é o que move o movimento, né? Essa liberdade que eles precisam ter é justamente para que eles governem o seu orçamento por conta deles mesmos. Normalmente, Guarujá nunca agraciou Vicente de Carvalho com muitas verbas. Né? Foram poucos os prefeitos que fizeram uma divisão boa entre Guarujá e Vicente de Carvalho. Normalmente, Vicente de Carvalho é esquecido na hora da divisão orçamentária. Então, acho que esse ressentimento é natural e foi o que motivou o pedido de emancipação de Vicente Carvalho. Mas fora isso também é cultural, viu, Valdir? A gente vê lá, lembra de Francisco Figueiredo, o Tico Barbato que está aí, o Gentil da Silva Nunes, são as pessoas que sempre lutaram
pela emancipação de Vicente Carvalho como uma coisa cultural, como uma coisa gostosa. Né? A necessidade era de que se visse livre de Guarujá, mas não com rancor, nem com mágoa, nem com nada disso, mas ao contrário, que Vicente Carvalho fosse verdadeiramente um município novo, como aconteceu com Bertioga. Mas aí teve várias limitações nas leis e tudo mais, e acabou por não ocorrendo. E agora volta a ser esse tema, né? Só que agora numa outra situação orçamentária, logicamente, né? E com porto, retroporto, container, aeroporto, o porto de Guarujá, que o Rodolfo Amaral colocou muito bem na explicação dele. Sem dúvida. Uma coisa é você ser a margem esquerda ou direita do porto, outra coisa é você ser um porto, né? Com uma arrecadação, com alfândega e tudo mais. Então acho que é maravilhoso, o Vicente Carvalho está de parabéns, tem que se emancipar mesmo. Este é o momento, uma vez tendo a oportunidade, este é o momento da emancipação de Vicente Carvalho. Eu acho que tem pessoas maravilhosas lá que podem tomar conta. Claro. Né? Eu sempre cito o Cláudio, porque o Cláudio é uma pessoa responsável, é uma pessoa que tem profundo conhecimento sobre as causas de Vicente Carvalho. E Vicente Carvalho precisaria de pessoas com responsabilidades no início de uma nova vida, a partir da emancipação. Exato. Então, eles têm pessoas boas lá, com certeza. A diferença cultural sempre existiu, né, entre Guarujá e Vicente Carvalho. Sempre. Parece que são cidades distintas, né? Agora, o que faltava era o potencial econômico, que hoje em dia Vicente Carvalho já se garante. Exatamente. Eu acho que agora se garante mesmo. Né? Pelos dados que eu vi, perto de 450 milhões seria a 30ª cidade do estado e a 10ª aqui da Baixada Santista. Então, acho que os dados estão aí comprovando que a liberdade pode ser dada. Assim, o grito de liberdade pode ser dado. Tá. Um tema, uma nota dissonante, né? Um tema chato até de comentar. O senhor perdeu um grande amigo recentemente, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Jairo Graciola. Perdi, Valdir. E vocês escreveram sobre uma história, né, entre o Jairo e eu, e é verídica essa história. Nós fizemos um passeio, eu e o Jairo, logo que a gente ganhou a eleição de vereador, fizemos um passeio e eu disse para o Jairo, eu tinha acabado de ganhar a eleição para vereador, eu falei, Jairo, eu vou ser prefeito do Guarujá e você será o meu primeiro presidente da Câmara. Passaram-se 6 anos como vereador, mais 2 deputados, aí entramos em 1992 na prefeitura, o Jairo era vereador, eu telefonei para ele e falei, pode preparar seu terno que você vai ser o meu presidente. E ele foi o meu presidente. Então essa história que vocês publicaram é verídica sim, viu, Valdir? Mas é uma pena, perdi um grande amigo. Como foi a convivência política ali com o presidente Jairo Graciola? Olha, o Jairo era mais do que presidente, mais do que vereador, ele se transformou num meu amigo. Então a gente tinha uma conversa absolutamente aberta, né? Não deixei faltar nada para ele, foi uma presidência tranquila que o Jairo teve, ele merecia isso, porque ele sempre foi um vereador atuante. Né? Então eu tive foi uma perda lastimável para mim, viu, Valdir? Porque eu tinha nele um grande amigo. Entre as várias manifestações, assim, depois da entrevista que nós fizemos aqui no programa Assunto Cidade, há uns 2 meses atrás, entre elas, várias pessoas falaram, o Rui está com problema, né, tem problema, tal, mas muita gente comentando assim que quem o Rui apoiar ainda será. Se o Rui for candidato, ele ainda qual é a sua pretensão ou posição política no momento? Pretende apoiar um candidato? Como é que é isso? Eu acho que eu tenho uma experiência, Valdir, que pode contribuir muito com o crescimento da cidade. Eu amo Guarujá, nasci e criado nessa cidade, fui vereador, presidente da Câmara, deputado e prefeito dessa cidade. Eu acho que eu tenho condições de contribuir, sim. Então, a minha participação hoje seria de contribuição. Certo. Que nem, por exemplo, a formação da Comissão da Verdade, discutir Vicente de Carvalho, a emancipação de Vicente de Carvalho, discutir até uma oposição no Guarujá. Correto. Eu acho que eu estou à disposição para a classe política e para a população. Eu não perdi meus contatos com a população. Então eu tenho um interesse muito grande de permanecer na política, se não como candidato, mas como um grande ativista político aqui da cidade. Correto. Eu não abro mão disso não, viu, Valdir? Eu gosto de fazer política. E a cidade precisa de experiência neste momento. Sem dúvida. E nós temos aí algumas pessoas que podem contribuir muito, como o Cláudio pode contribuir muito lá em Vicente de Carvalho. Né? O Jaime Dagem também já contribuiu muito, mas é um grande conselheiro até hoje. Se você sentar com o Jaime Dagem, você vai arrancar dele grandes soluções para a nossa cidade, porque ele conhece isso aqui na palma da mão. Exato. Então eu acho que pessoas como eu, como o Jaime, como o Cláudio, nós temos o poder de contribuir, e o direito e a obrigação de contribuir com o crescimento da nossa cidade. Tá certo. Bom, só tenho a lhe agradecer por mais essa oportunidade, essa entrevista, e deixar um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador e aguardar uma próxima oportunidade. Quem sabe renovamos
os nossos assuntos. Opa, eu deixo sim que Guarujá precisa crescer e vocês precisam se unir. Essa classe que representa todas as situações comerciais, industriais, precisam se unir. Guarujá está ficando a reboque na Baixada Santista. Isso é muito ruim para nós. Nós já fomos o primeiro ou segundo município da Baixada Santista, hoje não se sabe que número que nós estamos. Então eu vejo que a classe política precisa dar uma resposta emergente para isso. Guarujá precisa crescer. E de novo eu repito e deixo de novo esse mesmo recado. Câmara Municipal de Guarujá, saia da tutela do Poder Executivo, tome pé da sua situação, assuma que você é um poder, faça Guarujá crescer, assuma essa responsabilidade para vocês. Esta é a grande contribuição que vocês podem dar neste momento. Guarujá precisa deste poder atuante na nossa cidade. O nosso crescimento é necessário, nós estamos ficando a reboque na Baixada Santista. Nós temos que ir para a vanguarda de novo. Esse é o recado que eu deixaria, viu, Valdir? Assina embaixo. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Valdir. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos.